Boa noite a todos, sou Cebola, comentarista geral, e vim falar da história de dois grandiosos times brasileiros e da América, que são Palmeiras e São Paulo. Farei um resumo de cada um desses dois times. Antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores, Lojas Arapuã. Muito obrigado pelo patrocínio e agradeço também Lojas Via Armênia. Obrigado a todos. Bom, pessoal, começando pela história do São Paulo, fundado em 1930. O São Paulo é um time conhecido por grandes jogadores estrangeiros, tem vários ídolos, como todos os times, grandes técnicos e também por grandes goleiros. Primeiro, vou pelos jogadores estrangeiros que passou por lá nos anos 70. Dario Pereira, Pedro Rocha e Diego Lugano. O Diego Lugano mais recente, nos anos 2000. Pedro Rocha e Dario Pereira, anos 70. Ambos campeões pelo São Paulo, e Diego Lugano, que ganhou uma Libertadores e um Mundial pelo São Paulo em 2005. Agora falando dos técnicos, Cilinho nos anos 80, aquele timaço em 1986, campeão brasileiro, com Miller, Pita, Silas, Careca, um timaço. Aí com o nosso querido e amado mestre Tele Santana, nos anos 90, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, Ramon de Carranza, Brasileirão e muitos outros títulos. Grande Tele Santana. E por fim, Muricy Ramalho, nosso querido e amado Muricy, que ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, 2006, 2007 e 2008, que é muito difícil um treinador conseguir essa marca, pois o Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, mesmo antes no mata-mata, é muito difícil uma equipe ganhar 3 vezes consecutiva, pois o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e muito competitivo. Agora falando do São Paulo, da Libertadores. A primeira Libertadores, o São Paulo venceu a final do News on the Boys nos pênaltis. Perdeu lá na Argentina por 1-0 e venceu no Morumbi por 1-0 e ganhou nos pênaltis. Uma baita conquista, com um timaço: Raí, Palinha, Miller, Cafu, Zete e muitos outros. Como também repetiu em 1993, na final vencendo a Universidade Católica do Chile por 5-1 no Morumbi, com uma belíssima exibição de gala. O time jogando muito, aquele futebol bonito, e o Zete no lance fez de 2 a 3 grandíssimas defesas seguidas. E também no segundo jogo São Paulo perde, mas com uma bela vantagem, sendo bicampeão. E aí depois vencendo em 2005 a Libertadores, vencendo o Liverpool por 1-0. O Liverpool tendo inúmeras oportunidades e o goleiro Rogério Ceni pegando muito, fazendo extraordinárias defesas. E com o gol de Mineiro, São Paulo é tricampeão mundial e tricampeão também da Libertadores. E o bimundial, primeiro mundial, São Paulo vence o Barcelona com 2 gols de Raí, um de cabeça e um de falta, de virada por 2-1, um baita time Barcelona. E em 1993 era considerado o todo poderoso Milan, baita de um jogo, Miller jogando muita bola, e o São Paulo vencendo
por 3-2. E nesses jogos, nos anos 90, com Barcelona e Milan, jogo pau a pau, grandes jogos. E também o São Paulo tem grandes goleiros e grandes jogadores, como Valdir Pérez, nos anos 80, um goleiro de um grande reflexo, pegava muito. Depois Gilmar Rinaldi, também pegava demais. O Zete, para mim, foi o goleiro, eu particularmente, o goleiro que eu mais gostei com a camisa do São Paulo. Nossa, pegava bolas praticamente ditas assim impossíveis, mas baita goleiro. E por último, o maior goleiro da história de São Paulo, Rogério Ceni, que fez grandes histórias com gols de pênaltis, faltas, o goleiro artilheiro, o goleiro que marcou mais gols na história do futebol. E essa é a rica história do São Paulo. Aí agora falarei da história do Palmeiras, fundado em 1914. O Palmeiras é um time conhecido por grandes times, grandes goleiros também. Vou falar primeiro dos goleiros. Oberdan Catani, na década de 1950, era um goleiraço alto, com uma mão conseguia fazer grandes defesas, o cara pegava demais, tinha uma belíssima colocação, como depois veio Emerson Leão também, tipo um sucessor de Oberdan Catani. O goleiro Emerson Leão pegava muito. E aí, depois de Emerson Leão, veio também o Veloso, um grande goleiro, pegava demais. Marcos, goleiro do Palmeiras e também da seleção brasileira. Fernando Praz e atualmente o Everton, um goleiraço e da seleção também, do Palmeiras e da seleção. Grandes goleiros, grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras. Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, grandes jogadores espetaculares. Como também na década de 90, aquele timaço, quando a Parmalat patrocinou o Palmeiras em 93, Evair, Zinho, Mazinho, Edmundo, Edilson, grandes jogadores do Palmeiras. E aí depois também falando atualmente, os atuais jogadores, como Dudu, Rony, Rafael Veiga, Zé Rafael, essa geração atual do Palmeiras. E também sem esquecer de falar do Marcos Assunção, que batia muito bem na bola, era um exímio cobrador de falta. Aí também falando da Libertadores, o Palmeiras também é tricampeão da Libertadores. A primeira Libertadores, em 1999, o Palmeiras teve um adversário nas quartas, nada mais, nada menos que o Corinthians. Eu, analisando o campeonato, foi uma final na prática ali antecipada, foi um jogaço. O primeiro jogo o Palmeiras venceu por 2-0, o segundo jogo o Marcos pegou muito, pegou demais, fez grandíssimas defesas. O Palmeiras perdeu por 2-0, mas o Corinthians, mesmo o Corinthians vencendo por 2-0 do Palmeiras, o Palmeiras venceu nos pênaltis e depois venceu a final também nos pênaltis. O Palmeiras também tinha um timaço com Alex, Júnior na lateral esquerda, Paulo Nunes, Marcos e muitos outros. Aí depois, atualmente, em 2020, 2021, Palmeiras bicampeão da Libertadores, ganham 2 Libertadores seguidas, mas sendo tricampeão, com o técnico Abel Ferreira fazendo histórias. E grande trabalho
à frente do Palmeiras. Que o Palmeiras venceu o Flamengo numa das grandes finais, foi grandes jogos, e o Palmeiras hoje é tricampeão da Libertadores, mas ainda no Mundial de Clubes o Palmeiras ainda não conquistou nenhum título. E essas são grandes histórias de dois grandes times. Coisa linda, maravilhoso, sensacional. Duas grandes histórias de Palmeiras e São Paulo. Pessoal, eu agradeço a todos aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Tamo juntos.